Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao Pod Safra, o podcast oficial do Rally da Safra. É isso mesmo, a gente mudou do formato TV Rally, agora é o Pod Safra, então o podcast, que eu acho que se adequa muito mais a esse formato que a gente está trabalhando aqui em relação ao ano passado. E a ideia é, toda terça-feira, eu, o time aqui de analistas da AgroConsult e que estão viajando no Rally da Safra, vamos nos reunir aqui nessa mesa aqui para fazer um bate-papo, trazer aqui algumas impressões, trocar uma ideia sobre como que está o andamento da safra, o que o pessoal está vendo, quais são os problemas, quais são as estimativas atualizadas. Então eu convido vocês já para acompanhar aqui toda terça-feira o Pod Safra do Rally da Safra com as informações quentes que vão vir do campo. E para me ajudar aqui nessa estreia do Pod Safra, tá aqui comigo o Valmir Assarici, que é o coordenador aqui técnico do Rally da Safra, o nosso gerente aqui da área de análise de dados da AgroConsult. Tudo bem, Valmir? Tudo bom, André? Eu que agradeço a oportunidade de, mais uma vez, falar sobre a safra brasileira. E aí, deu para matar um pouco da saudade do campo semana passada, Valmir? Sem dúvida. Foi muito importante estar a campo para a gente ver a realidade desta safra. Muito bem. E quem está com a gente aqui também, Gildomar Lindman, também analista de safra da AgroConsult, vai participar com a gente aqui. Em alguns momentos vai até me substituir. Então, Gil, seja bem-vindo. André, é um prazer estar aqui novamente ao lado do Valmir, da turma. A gente esperou tanto por esse momento, né? Falar sobre safra, falar sobre soja. Vai ser com certeza muito importante aí nesse debate. E a gente quase não fala sobre isso, né, Gil? É um assunto que a gente nunca fala, né? Toda hora, né? Acho que todo dia a gente se encontra aqui, seja no banheiro, nas salas de reuniões. Aqui a cozinha é o papo que a gente mais conversa. Como é que tá a safra, como é que tá cada uma das regiões. E eu acho que a ideia desse Pod Safra é isso, é a gente trazer a nossa conversa da cozinha aqui para essa mesa aqui para poder compartilhar com todo mundo que está nos ajudando, nos acompanhando. E bom, não podia ser diferente, vamos começar então falando sobre essa primeira semana do Rally, como é que foi, as regiões que a gente visitou e o que a gente já viu. E a gente vai passar aqui também um pouco sobre a nossa metodologia, né? Eu acho que é muito importante a gente trazer para o público que está nos acompanhando como é que a AgroConsult e o Rally da Safra chega nessas estimativas de safra. Eles fazem como? Estão andando de carro para cima e para baixo, aí, só olhando dentro do carro, eles ficam ligando para produtor, como que é feito esse número. E eu acho importante, né, porque querendo ou não, nós estamos num momento muito delicado do mercado. É um momento que a gente tem uma quebra de safra, a gente já falou sobre isso no nosso evento de largada do Rally da Safra, e é um momento de quebra de safra com preços baixos. Então acho que a responsabilidade que a gente carrega aqui no Rally da Safra de conseguir trazer um número fiel, um número preciso, sem nenhuma interferência, é muito grande. E eu acho que a gente está fazendo a nossa parte aqui, inclusive colocando mais gente para rodar o Brasil. Tem um carro a mais esse ano também. Temos revisado muito a nossa metodologia. Então acho que é um ano que a nossa responsabilidade aumenta muito. Porque, querendo ou não, tem número aqui de estimativa de safra para tudo que é gosto. Né? O número que você quiser tem hoje no mercado aí sendo trabalhado. Mas muito bem, eu queria, antes de começar aqui, fazer um agradecimento especial para os nossos patrocinadores. Esse Pod Safra, ele é patrocínio da BASF, da Credence, da Soitec, OCP Brasil, Santander, Biotrop, JDT Seguros e Serasa Experian, que são os nossos patrocinadores. E aproveito aqui para chamar a vinheta do nosso programa. Muito bem, vamos começar aqui então. Então, nesse primeiro bloco, eu queria falar um pouco sobre metodologia, aproveitando vocês dois aqui, especialistas no assunto, e lembrando todo mundo aqui que as estimativas de safra que a gente vem apresentando, e fizemos aqui a primeira apresentação do pré-rally na semana passada, é um trabalho praticamente constante aqui da AgroConsult, né? O Valmir lidera esse trabalho, junto com o Gildomar aqui coordenando as equipes, mas basicamente toda quinzena nós estamos conversando, até mesmo viajando para algumas regiões para entender o que se acontece em cada canto do Brasil, né? São mais de 2.000 contatos ativos que a gente tem aqui na AgroConsult, recorrentemente a gente está voltando a eles e a gente tem que fazer um trabalho muito de interpretação, né? Do que a gente tem visto em cada uma das regiões.
Então, eu queria lembrar vocês aqui que esse número que a gente vem trazendo não é só um número do Rally, né, só desse momento do Rally, mas sim é um trabalho muito mais extenso. Valmir, aproveita e conta um pouco pra gente dessa nossa metodologia, como que é feito esses nossos levantamentos. Perfeito, André. Acho que o Rally da Safra é a nossa perspectiva de campo. É o momento que nós vamos a campo aferir as nossas estimativas que a gente vem desenvolvendo ao longo do ano. E a safra não começa no Rally. A safra começa lá atrás, desde o planejamento dos insumos até o plantio propriamente dito, o desenvolvimento da lavoura e a parte de colheita, que é quando o Rally vai a campo. E nós monitoramos cada etapa desta fase, desde o percentual da compra dos insumos, como foi a compra, como está sendo a tecnologia empregada, depois como foi feito o plantio, como tem se comportado o clima, até o reflexo final, que é a colheita da safra. E quando a gente vai a campo, você mencionou muito bem, né, Valmir? A gente traz a percepção de campo, e daí de fato com dados das lavouras que estão sendo colhidas. Eu acho que vale a pena aqui a gente colocar para o pessoal também como é que a gente monta esse roteiro do Rally, né? Esse ano são 27 equipes, se eu não me engano, né? 27 equipes que vão percorrer tanto soja quanto milho. Tem regiões do Brasil que a gente passa mais de uma vez, como é o caso do Mato Grosso. Aproveita e explica um pouco mais essa questão de roteiro, como que é montado. Uma vez feito, André, o plantio da safra, né? Tudo começa com o plantio das lavouras. Quando a lavoura é colocada, quando a semente é colocada no chão, damos o start no planejamento do Rally. Aí nós vamos saber a época ideal de passar em cada região, como será feito, e a partir disso nós vamos montando. O que acontece num ano difícil como esse que nós já vínhamos monitorando? Nós percebemos que era necessário aumentar as equipes do Rally, por isso esse número maior nesta safra. Além das equipes que a gente aumentou o número de dias também, para a gente conseguir ser mais fiel ao reflexo no campo, né? Entender melhor a realidade. E esse estudo ele começa, plantou, a gente vai projetar a colheita, uma vez projetada a colheita, nós vamos projetar a melhor data do Rally. Ele é passado no Mato Grosso 2 vezes, na maior parte das regiões, porque a gente prefere pegar a soja precoce e depois pegar a soja mais média e final de ciclo. Lembrando que Mato Grosso, né, começa a colher já em janeiro, ainda mais as áreas aí que dão lugar ao algodão segunda safra, e essa colheita se estende até março, né? Sem dúvida. E esse ano eu acho que começou até antes. Em dezembro já tinha muita colheita. Normalmente tem alguma ou outra colheita em dezembro, mas esse ano teve maior percentual do que era esperado, né? O dezembro foi muito seco, como a gente vai falar adiante, antecipou um pouco o ciclo da soja precoce, e nós também no Rally fizemos isso. A gente antecipou as equipes, percorremos mais equipes para a gente pegar essas divergências, né? O que você considera o ideal, Valmir? Estar nas regiões quando estão colheita com o quê? Com algo em torno de 30% colhido? Em torno disso, André, a gente prefere passar entre 20% e 50%, que é onde a gente consegue pegar um percentual mais inicial da lavoura, né? Quanto mais próximo do inicial e mais próximo do final. Então nós conseguimos contar uma história um pouquinho melhor de cada região. Conseguimos pegar peso para entender a safra, conseguimos ver a diferença das lavouras precoces, médias e mais tardias. Muito bem. Ô Gil, trazer aqui para a conversa, quantos rallies já rodou? Esse ano são 10. Completando 10 anos de empresa, é o décima etapa aí. Mas em cada etapa, com certeza, no mínimo umas 5, 6 equipes a gente está no campo. Então, Valmir, Gil, ninguém melhor para explicar metodologia de campo do Rally. Conta pro pessoal aí como que é o dia a dia de uma equipe de Rally, que horas vocês saem, como é que é traçado esses roteiros do dia, quantas amostras, o que vocês medem. Conta aí, solta o grito. André, eu acho que começa o planejamento antes de sair para campo, né? Aqui no escritório, além de todas essas bases que nós temos de contato, nós temos o uso da tecnologia nos auxiliando o tempo inteiro. Um exemplo clássico são imagens de NDVI, onde a gente entende e percebe aonde que a soja está alocada em determinada região, né? Em determinada rota. E aí a gente pega, então, junto com essa época de plantio, estipula aonde a equipe vai passar para que ela consiga ter essa percepção mais macro de toda aquela região. Feito isso, então a gente pega as caminhonetes, vai para o Mato Grosso ou para as outras regiões, junta um time de analistas, né? Sempre tem um coordenador de equipe aqui da AgroConsult,
que é um engenheiro agrônomo que trabalha diretamente com levantamento de safra. Que conhece bem a metodologia, né? Conhece a metodologia, conhece a região. E aí a gente, então, vai a campo e o dia amanhece bem cedo. Mato Grosso já por si só já começa bem cedo. Então a equipe lá às 6h30 já está tomando café, antes das 7 já está nas primeiras lavouras. E a gente pega uma rota com um mapa descritivo para aquele dia, né? Naquela rota faz em torno aí, dependendo da região, 15, 17, 18 amostras cada carro por dia, onde a gente faz todo um levantamento quantitativo e qualitativo dessas lavouras. Então, quantitativo, a gente faz toda uma análise dos componentes de rendimento. Número de plantas, stand, né, por hectare, faz toda a parte de levantamento de vagens por planta, número de grãos por vagem também, para fazer uma correta estimativa de como está o comportamento daquele stand para aquela região. A gente sabe que difere muito de ciclo de cultivar, por isso que a gente pega, como o Valmir mesmo comentou, sojas que estão prontas para colheita, sojas que estão nos estádios um pouco mais cedo, né, como R6, R7, ainda no enchimento de grãos, para compor todo esse nosso número. E quando a gente pensa na parte qualitativa, a gente faz uma amostra em cada uma das paradas que a gente faz, de pragas, de doença, de plantio direto. Então a gente traz outros indicadores que nos auxiliam a compor hoje uma estimativa de safra. Vamos lá, então, você falou aí de indicadores de produtividade. Basicamente, quando a gente entra na lavoura, eu acho que tem 3 indicadores, né? População de plantas, número de grãos por planta e peso de grãos. E peso. Que eu acho que esse é um fator fundamental, né? E difícil de ser mensurado, porque você, às vezes, visualmente, a condição da lavoura é muito parecida, mas peso de grão gera uma diferença enorme no resultado final. E talvez essa seja uma das grandes diferenças, né, da metodologia que a gente tem do rally, de ir a campo mesmo e conseguir pegar peso de grão em relação a outras estimativas. E eu adicionaria também aí, eu acho que nessa questão da metodologia, é a possibilidade de a gente fazer os comparativos, né? Querendo ou não, o Rally está indo para a sua 21ª edição. Dessas 21 edições, eu acho que pelo menos 15 ou 18 delas, acho que umas 15 eu vou chutar aqui, não sei o certo, a gente já tem a mesma metodologia sendo aplicada. Ou seja, a gente tem uma base de dados já que nos permite conseguir voltar todos os anos e entender como que foi cada uma das equipes, cada uma das regiões que a gente percorreu em termos de desenvolvimento e calibrar o nosso número. Por isso que eu falo, estar no campo é super importante. Importante demais, cara, para você fazer uma estimativa de safra, ainda mais como um ano como esse. Mas você tem que ter uma base para você conseguir fazer um comparativo. Porque senão só o número de agora, ele não é suficiente. Porque pode ter muitos viés aí, inclusive na coleta da amostra. Agora, Valmir, fala um pouco, como é que é escolhida as lavouras aí? Você já sai com essas lavouras mapeadas? Conta pra gente como é que é esse processo. André, além da escolha das lavouras, eu diria para você assim, que você comentou uma coisa muito importante. Estar no campo é importante. Escolher uma lavoura representativa também muito importante. Quando nós vamos a campo, nós vamos fazemos a amostra, como o Gil falou, 17, 18 amostras ao dia. Tem um roteiro pré-estabelecido que passa pelas principais rotas da região. E aí a gente sai também dos eixos principais, né? Isso é importante colocar, né, Valmir? É legal quando a gente coloca um mapinha aqui com as amostras, cara, o mapinha fica todo ele cheio de pontos aí de cada um dos estados. Esse ano o Valmir chegou aqui no escritório dizendo o que eu peguei de estrada de chão esse ano. Sem dúvida, acho que foi o ano que a gente mais andou nas estradas de terra. E me surpreendeu, o Mato Grosso está com muito asfalto novo, muitas regiões, muitas estradas novas que a gente passava, que eram terras, virou asfalto. Nós saímos desse asfalto, mesmo sendo novo, a gente percorreu terra. Andamos bastante trecho, porque a gente queria captar o máximo possível para retratar a realidade. E a escolha, André, dessas lavouras, ela é feita de forma aleatória, sem viés nenhuma de escolha, não é essa, não é aquela, é o que mais representa a região. Então nós vamos marcando um ponto a cada 10 ou 15 quilômetros, a gente vai parando na estrada ao longo do trecho e vamos fazendo essa coleta. É importante ressaltar, né, que a gente não sabe quem que é o proprietário daquela lavoura, então a gente até pede licença que é o produtor, que para a gente entrar nessas lavouras, muitas vezes sem pedir, né, porque estamos lá passando, a gente acaba parando, mas pode ficar tranquilo que a gente arranca quantas plantas?
5 plantas. 5 plantas que a gente arranca, entra com o maior cuidado, foge das áreas de bordadura, que inclusive esse ano tem uma diferença muito grande em termos de desempenho, faz as coletas das plantas e sai. É isso, né? É isso, André. Só quando a gente pega um pouquinho mais de plantas, quando ela está no ponto de maturação, né? Daí a gente pega algumas plantas para fazer o peso, né? Peso e umidade. Peso e umidade. A gente leva todo o equipamento também para fazer a medição de umidade. Agora, só voltando a outro assunto que você havia comentado ali das estradas, né? Eu fiquei lembrando aqui, Valmir, estamos na 21ª edição, participei de praticamente todas, e o nome Rally no começo... todo mundo pergunta, né, por que Rally, né, é uma corrida? Não, é uma expedição técnica. Mas o nome Rally no começo veio por conta de condição de estrada. E se há uma coisa que mudou nesse Mato Grosso, rapaz, é a estrada. Tem canto ruim ainda, né? Quando a gente vai lá pro Vale do Araguaia, vai até os baianos ali, a gente sofre ainda, cara. Mas melhorou. Acho que isso é impressionante, essa mudança ao longo dos anos. Sem dúvida. Os últimos 2 ou 3 anos mudou radicalmente. Muitas estradas que eram historicamente as piores estradas quando começa a chover, esse ano a gente passou lá, tinha um asfalto muito bom. O que não dá para encurtar é a distância, né? Esse aí continua longo, cara. Você fazer quase 2.000 km chegar num porto é estrada, é chão que a nossa soja percorre até chegar aos portos. Muito bem, mas eu acho que também interessante a gente falar, né, que beleza, uma vez que a gente sai com um número pré-rally, entendendo o que a gente vai procurar em cada uma das regiões, montamos os nossos roteiros, equipes estão percorrendo as regiões aí com em torno de 20% até 50% das áreas colhidas, lembrando que muitas regiões passamos 2 vezes, porque tem que ver o ciclo mais precoce e ciclo tardio, é o caso de todo o Mato Grosso, Goiás, sudoeste do Goiás também, e uma vez que a gente tem esses dados, a gente trabalha com eles aqui no escritório, em cima da nossa base, terminamos de fazer a calibragem dos dados, né? Porque não dá para pegar só o resultado do rally, das amostragens, trazer, tem todo um trabalho aqui de análise em cada uma das regiões e trazemos aqui para o público geral as nossas estimativas. E eu acho que é isso que a gente passa a fazer agora com mais frequência e trazer o público com mais frequência, né? Porque na AgroConsult, ok, a gente está fazendo isso daí, cada 15 dias estamos fazendo, mas agora para o Rally a gente e divulga esses dados mais internamente, né? Mas agora para o Rally a gente passa a ter o compromisso também de fazer essas divulgações, então pelo menos uma vez por mês aqui a gente vai trazer as novas estimativas de safra da AgroConsult. É isso? É isso, André. A gente vai trazer, afirma esse compromisso, né? Que a gente vai atualizar mais um prazo menor, né? Essas estimativas, uma vez ao mês ali os números atualizados do Rally. Muito bem, bom, agora que vocês conhecem então a metodologia do Rally, eu queria trazer aqui um outro bloco para a gente falar do que o Rally viu já nessa primeira semana de roteiro, né? Nós tivemos na semana passada 3 equipes, uma equipe que percorreu o médio norte do Mato Grosso, fez muito eixo da 163, uma segunda equipe que percorreu o oeste do Mato Grosso, regiões aí que tem forte atuação ou forte presença das lavouras de algodão segunda safra, né? Então plantio de soja acontece muito rápido, a gente até costuma falar que são os produtores de algodão lá, né? Não é nem o produtor de soja, é o produtor de algodão. E tivemos uma terceira equipe que fez o norte e oeste do estado do Paraná, lembrando que esse foi um ano que o estado do Paraná plantou muito rápido, né? Plantou cedo, então era importante também a gente colocar essa equipe já percorrer junto com o início. E eu queria começar aqui fazendo a discussão de uma forma um pouco mais geral de quais que são as principais percepções, uma vez no campo, né, dessa safra. O que te marcou mais, Valmir, percorrendo essa uma semana aí do Mato Grosso? O que define essa safra do Mato Grosso? André, acho que em poucas palavras, a desuniformidade das lavouras. É impressionante como o Mato Grosso está desuniforme. Nós passamos há vários anos no Mato Grosso. Eu já acompanho a safra aqui na AgroConsult também há quase 15 anos. E a gente nunca viu uma situação tão irregular quanto essa. Já pegamos quebra de safra, mas não tão forte quanto essa. Mas quando você fala, Valmir, desuniformidade, né, a irregularidade, ela está relacionada mais a regiões? Está relacionada a ciclos, que a gente viu bastante isso? Ou quando você fala de irregularidade, a gente está falando também de irregularidade dentro de uma mesma fazenda, do mesmo talhão, com o mesmo material? Eu diria que tem para tudo, eu acho que é tudo isso. A gente vê dentro uma irregularidade dentro da região, dentro da fazenda,
muito próximos, são realidades completamente diferentes. Você vai passando ao longo da rota, você pega uma lavoura boa, você fala, agora melhorou, vem outra ruim. Pega duas ruins. Mas pro mesmo ciclo, Valmir, mesmo ciclo, mesma região, você conseguiu encontrar lavouras boas e ruins que tinham mesmo período de plantio, vamos dizer assim, com uma distância pequena? André, menos. Acho que talvez as maiores irregularidades, as maiores diferenças, elas estão nas variedades mais precoces das variedades mais tardias. As variedades precoces, mais sentidas, com maiores perdas, as variedades mais médias e tardias, ela recupera um pouco, mesmo na mesma região, ela tem perdas, mas ela é menor do que as precoces. Isso foi o que a gente trouxe no nosso número pré-rally na semana passada, a gente bateu muito nessa tecla, né, de que a quebra está muito atrelada hoje às lavouras de ciclo precoce. Porque, de fato, foram as lavouras que foram plantadas lá e que muitas delas no pó, inclusive quando a gente fala do oeste, depois a gente vai falar um pouco mais, mas que tiveram pouca chuva e ainda uma combinação de altas temperaturas gigantescas, né? E acho que tem um fator novo esse ano, né? A antecipação para a produção de algodão, né? A gente viu soja plantada na primeira semana de setembro, né? O pessoal conseguiu uma validação para esse plantio antecipado e conversando com alguns produtores ao longo do trecho, ao mais que a gente ouviu, eu nunca mais antecipo a minha soja desta forma. Que na verdade a gente vem já de vários anos, né, antecipando, trazendo cada vez mais precocidade para as nossas lavouras. Inclusive a gente falou aqui no evento de largada do Rally, do efeito do El Niño, fez um comparativo inclusive com a safra 2015-16, que também foi um ano de alta intensidade de El Niño, mas quando a gente compara essa safra com 15-16, a maior diferença é a precocidade. Esse ano tem muito mais lavoura precoce, muito mais. Tudo bem que talvez naquela época também o Mato Grosso, que teoricamente é neutro para o El Niño, não sofreu tanto. Mas eu diria que se tivesse uma precocidade tão grande quanto a gente teve nesse ano lá em 15-16, os estragos seriam maiores também. Acho que o que levou a isso, André, a precocidade nos últimos anos foi sinônimo de boas produtividades. Isso é verdade. As lavouras precoces, elas têm entregado muito. As variedades mais tardias, elas sofrem um pouco mais com doenças, um pouco mais de pragas, com excesso de chuvas, em fevereiro principalmente na colheita, e ela acaba entregando menos. E sem contar que cada vez a gente vê aumentando mais a área de milho segunda safra, né? Sem dúvida. E esse ano, seguindo a mesma regra, o pessoal antecipou bastante o plantio. Poucas variedades, uma variedade dominou bastante a área de plantio esse ano e os resultados são muito diferentes. O que você enxerga nessa precocidade, você vê que o clima ele foi irregular desde o início do plantio. Você vê menos plantas por metro, tem uma falha no stand e ela segue também com menos grãos e depois ela vai refletir também num menor peso de grãos, principalmente nessas variedades precoces. Fizemos algumas lavouras lado a lado, uma lavoura pronta para ser colhida e uma lavoura em desenvolvimento. É impressionante a diferença. Alguns casos chegou 10, 15, 20 sacos de diferença entre as lavouras. Agora, trazendo um pouco desse aspecto, a gente já falou bastante dessa questão, né, de ciclo, né? Trabalhou bastante que quanto mais precoce, teve um prejuízo maior por conta da condição climática. Mas eu queria explorar um pouco mais essa questão regional agora. Então, falando da BR-163, ali, todo esse médio norte, como é que você classificaria, Valmir, o desempenho das lavouras, vamos dizer, mais ao norte, mais a região de Sorriso, Sinop, comparando com as lavouras de Lucas, de Mutum? André, Sorriso para Sinop, elas são melhores. Lucas, Mutum, mesmas precoces, elas são melhores. Nós pegamos lavouras sendo colhidas com potencial de 90 sacos. Outras, em Lucas do Rio Verde, 0. Então, assim, a variabilidade que eu iniciei a conversa, as lavouras do Mato Grosso, elas vão de 0 a 90 sacos. Isso eu nunca tinha visto no Mato Grosso. Então, a região de Lucas indo para Tapurá, Ipiranga do Norte, que é uma região que tem bastante algodão, ela foi bastante afetada. Até Lucas, sentido Santa Rita do Trivelato, bastante afetada. Nova Mutum, indo para Diamantino, que vai para a região oeste. Quando nós vamos Santa Rita do Trivelato, partes de Sorriso e Sinop, ela vai melhorando. E Sorriso, o que chamou a atenção é que ela tem de tudo. Ela tem, parece que é o município que mais sofreu. Ela tem desde as piores lavouras até as melhores lavouras. E é bem difícil você conversar com as pessoas
eles identificam, aquela região está muito ruim. Aí você fala assim, o Mato Grosso inteiro tá ruim. Eles têm essa percepção. Né? A extrapolação é um... Não, e é difícil, né? Porque é difícil, inclusive, a gente conseguir mensurar. Aqui na AgroConsult a gente trabalha com diversas regiões para o estado do Mato Grosso e mesmo dentro dessas regiões você acaba tendo diferenças muito grandes de comportamento. Não só do ciclo, mas também de uma chuva a mais que uma região teve ou não, né? Querendo ou não, a gente sabe também que boa parte das lavouras acabam sendo influenciadas também por conta de manejo. E eu acho que esse é até outro questionamento interessante de a gente trazer aqui quanto que um bom manejo esse ano acabou trazendo mais resiliência para essas lavouras. O que a gente fala de bom manejo aqui? Você ter feito um perfil de solo, você ter conseguido trabalhar com um nível de palhado um pouco maior, seja por um trabalho que foi feito em milho, ou seja um trabalho que foi feito em braquiária, um controle também de nematóide. Fica claro, Valmir, no campo, nessa primeira rodada, de que lavouras mais bem manejadas passaram a ter uma resiliência, vamos dizer assim, um pouco maior nesse período de clima seco? Fica, André, fica muito claro. Vou dar um exemplo bem prático. As lavouras de algodão, que foi algodão o ano passado e vai ser algodão esse ano, ele tem menos palhadas do que uma lavoura de milho. E quando você vê uma lavoura, é muito diferente. As lavouras de algodão foram as que sofreram as maiores quedas nesta safra. Pela precocidade, mas também pelo manejo. E não é fertilidade, são áreas muito férteis. Mas é cobertura de solo, é uma série de fatores ali que deixa evidente esses contrastes. Agora, outra coisa que acho que ainda não dá para a gente falar, né, mas acho que vai ficar claro ao longo do ano, é questão de variedade também, né? E querendo ou não, a gente sabe que existe o antagonismo aí entre altos tetos produtivos e resistência, né? Então, e a gente, principalmente no Mato Grosso, a gente caminhou nesses últimos anos só para ir alta produtividade, alta. Então, vai ser interessante também ver o resultado das variedades ao final desse período, né? Quanto que, de fato, a gente está escolhendo certo essas composições de materiais, né? Exato, André. Eu acho que o foco principal nos últimos anos foi aumento de tecnologia, teve correção de solo, teve muita tecnologia empregada e esperava-se um resultado muito melhor do que a gente vem obtendo nesta safra. Muito bem, então o primeiro panorama aqui do Mato Grosso foi aquele que a gente já havia trazido, né, de lavouras mais precoces sendo mais atingidas. Você começa a trazer também aqui um pouco da distinção regional próprio dentro do Médio Norte do Mato Grosso, que tem grandes diferenças quando a gente vai mais ao norte ou ainda mais ao sul dessa região. Mas eu queria também falar um pouco mais da região oeste, e daí eu vou aproveitar aqui para trazer um pouco o Gildomar para essa conversa também, que é uma região que a gente já colocou, que talvez tenha sido a região mais afetada, né, que teve mais perdas. A gente viu, inclusive, um replantio gigantesco nessa região. Bom, só lembrando, né, a gente apresentou os dados aqui de replantio, Brasil quase 3 milhões de hectares e só o Mato Grosso 1 milhão. Fora as áreas que foram abandonadas, que aconteceu muito no oeste do estado e que acabaram dando lugar aí pro algodão, já a segunda safra, que virou um algodão meio que primeira safra, né? Já que se abandonou essas áreas. Mas, Gil, traz um pouco também do cenário. Quem estava coordenando essa equipe, acho que foi o Henrique, né, que estava coordenando essa equipe. Traz um pouco do cenário do que foi visto na região. Exato, André. Não foi muito diferente do oeste quando a gente pensa nas cultivares de ciclo precoce. Diferente do Médio Norte, do Médio Norte, exato. Realmente foram as que foram mais afetadas. Inclusive, já tinha muita área com algodão safra, como você comentou. Então, o Mato Grosso plantou cedo no oeste, colheu cedo. E a gente viu... Mais cedo, inclusive, queria colher, né? Porque essas foram as lavouras que tiveram mais... Encurtamento de ciclo. Mais encurtamento, exato. Exatamente. Então, quando a gente ainda encontrou muitas lavouras dessas que foram drasticamente afetadas, né, Valmir? A gente trouxe bastante peso de grão dessas áreas para entender qual foi o comportamento dessa parcela inicial. Mas o recado que a gente viu no campo, que a gente trouxe nos nossos vídeos, era realmente uma soja de tamanho, de porte muito pequeno, né, com uma baixa capacidade aí de recuperação de chuva. Distância entre nós demais, curtos, né? E os grãos muito leves. Então, claro que a gente tem dentro do oeste algumas características micro-regionais, né? Se a gente pegar, por exemplo, o Vale do Guaporé, nossa equipe foi para lá também, que é uma região mais tardia, lá você já vê um potencial um pouco melhor.
receberam mais chuvas, a soja ainda está no enchimento de grão, então... Um pouco mais tardio. Então assim, é realmente uma região onde a gente tem também essa disparidade, só que realmente as primeiras áreas foram muito afetadas. E de uma certa forma, né, a gente acaba sendo muito influenciado pelo que está sendo colhido. Exato. E as piores notícias que poderiam vir em termos de colheita foram essas que vieram desses últimos 15 dias, não tenho dúvida nenhuma, que foram as piores lavouras que foram colhidas até então. Tendência a partir de agora é que a gente consiga ver uma melhora desse quadro, né? Acredito que um complemento importante, essa questão do que o Gil levantou sobre o replantio, André, as lavouras mais tardias, o pessoal plantou 2, fez o replantio, às vezes até 2 ou 3 vezes, mas a turma do algodão, os algodoeiros, eles não tinham esse calendário. Ele teve que deixar a soja do jeito que ela estava. Se ele replantasse, ele perderia o calendário do algodão. Então, uma parte dessas perdas já estava contabilizada, inclusive nas nossas estimativas, que ele não tinha o que ele fez. Ele tinha que colher essa soja ruim, porque se ele fizesse o replantio, que às vezes era necessário, ele perderia o calendário do algodão. Então, o produtor que teve o posicionamento mais cauteloso, ou que não planta algodão, que tem um calendário mais do milho, né, que a gente tem aí pelo menos uns 30 dias a mais de calendário, ele pôde fazer o replantio, em alguns casos com muita eficiência. O resultado foi muito diferente. Agora você tocou no assunto que eu acho que vale a pena também a gente trazer para o público aqui, um pouco da nossa metodologia, né? Todas essas áreas que a gente viu de abandono e que de fato deram lugar já para o algodão safra, a safrinha, no nosso resultado a gente coloca como áreas que produziram zero, né? Zero. Ela entra na conta de área plantada, porque de fato você gastou lá o insumo todo, mas ela entra como cálculo de produtividade zero para essas regiões. Exato, André. Ela vai entrar como produtividade zero, vai abaixar a média daquela micro-região ou daquela região que a gente está trabalhando. Agora, nessa equipe oeste aí, a gente foi parar até em Rondônia esse ano, né? Fomos. Essa equipe não estava, né, programado, né, mas só como o Valmir até mesmo comentou, a nossa metodologia, a gente faz uma leitura de como a região vem se comportando. A equipe chegou lá próximo, né, quando estava em Comodoro, e fez uma avaliação, falou assim, bom, a gente vai conseguir dar uma esticada até lá para ver como é que estavam as regiões lá de Rondônia. E aí teve um dia que a equipe foi fazer a avaliação lá, né, então cruzaram a fronteira, e esse é o papel do Rally. Por muitas vezes a gente sai daqui com uma estimativa, quando chega na hora percebe que dá para avançar um pouco mais, né, aumentar um pouco a capilaridade, e o Henrique fez isso muito bem. Muito bem. Ok, trouxemos aqui um cenário então já prévio para o Mato Grosso. Nós vamos ter outras oportunidades para trazer mais notícias sobre o estado. A gente volta para o Mato Grosso, acho que na primeira semana de fevereiro, né? André, na realidade a gente volta para o Médio Norte e Oeste na primeira semana de fevereiro, mas na semana que vem a gente já está de volta no Mato Grosso. Semana que vem a gente faz a região sudeste do estado, né? Isso. Junto com o sudoeste de Goiás. Junto com o sudoeste de Goiás. Na outra semana a gente volta para o Mato Grosso para começar também Médio Norte, ver um pouco das médias tardias, mas também vamos percorrer o leste do estado, né? Também. A gente vai percorrer o leste do estado no início de fevereiro. Quantos quilômetros foram essa semana, ô Valmir? André, eu andei quase 4.000 quilômetros. 4.000 na sua equipe, na minha mais equipe. Uns 4.000 na equipe do Henrique. O Henrique andou um pouco mais que eu. O Henrique andou quase 5. Então, e mais o Vinícius no oeste do Paraná. Então, só para a gente colocar aqui pro pessoal, uma semana de rally, 2 equipes no Mato Grosso, a gente já deve ter feito aí 9 mil quilômetros. Entre 9 e 10 mil quilômetros. Isso é importante para a gente mostrar pro pessoal aqui que a gente está percorrendo e não está fazendo avaliação de dentro do carro não, né, Valmir? Não, nem um pouco. Acho que eu voltei um pouco mais bronzeado do Mato Grosso aqui. A gente pegou muito calor essa semana, muito calor e chuva. As fotos dos carros ali não vão mentir, assim, a roupa que a gente voltava pro hotel também vai deixar claro que a gente estava andando no campo. Algumas camisetas que a gente usou, acredito que foi uso único. O Valmir, ele não tá querendo falar aqui, né, mas ele me contou antes uma frase dele que eu achei muito boa, que quem fizer a avaliação de safra esse ano de dentro do carro vai errar. Vai errar feio. Isso, Valmir? É isso mesmo, André. Tem que entrar, tem que sair da bordadura. A gente identificou várias coisas diferentes no Mato Grosso, inclusive a bordadura. Não é porque ela está mais próximo do fim do talhão, onde tem mais praga e doenças. É diferente. A soja de dentro do talhão ela tem um comportamento diferente.
ela está em fases diferentes em alguns casos e o rendimento é diferente. Então, assim, a pessoa, para fazer uma boa análise, ela vai ter que descer do carro, vai ter que descer no sol, não vai ter jeito, vai ter que gastar a botina e gastar bastante quilômetros de estrada. Muito bem, vamos então falar um pouco da terceira equipe do Rally, equipe 3, que percorreu o oeste e norte do Paraná. E como eu havia falado no começo, o Paraná que foi um estado que teve um início de plantio muito bom, né? Tanto que a gente tinha expectativas muito altas para o Paraná, porque plantou cedo, plantou numa condição muito boa e a expectativa era alta. Até que veio o mês de dezembro aí, um mês muito mais seco, acabou trazendo algumas perdas, acho que a gente pode dizer assim, para cada uma das regiões. Agora, também é um cenário de variabilidade, mas imagino que não seja tanto quanto a gente viu no Mato Grosso, não é mesmo? Nós iniciamos a rodada do Paraná em Maringá. Então nossa equipe saiu de Maringá descendo até próximo ali da usina de Itaipu. E quanto mais ao norte a gente estava, né, naquelas teoricamente do oeste, áreas mais tardias, a gente viu uma condição um pouco mais favorável. Mas que mesmo assim tinham perdas, André, principalmente naquelas áreas precoces. Como nós falamos, o Paraná ele plantou muito cedo esse ano. E se nós olharmos hoje a nossa estimativa de colheita, ele também é uma colheita muito acelerada. Então a gente tem uma área já que teve uma antecipação desse ciclo, dessa soja. O Paraná está colhendo num ritmo muito bom. Voltou a chover agora na primeira quinzena de janeiro. Né? A gente teve um ciclo muito afetado, principalmente pelas altas temperaturas de dezembro. Só que também abusamos um pouco na precocidade das nossas lavouras quando a gente pega no oeste baixo, que a gente conhece, né? Que é a região ali de próximo do lago da usina de Itaipu. Então essa região, a cada ano, ela vem investindo bastante no milho safrinha. E esse ano não foi diferente. Com o calendário ideal de plantio, a tendência era de que a gente pudesse recuperar aí a nossa área de milho, que o ano passado teve uma queda. E o resultado foi esse. Então a gente avançou com a soja precoce, que sofreu bastante. Agora, quando a gente pega as lavouras de ciclo médio e tardio, elas vêm com um bom potencial. Não é uma safra cheia para o oeste e também para o norte do Paraná, mas a gente tem uma distinção muito grande entre essas cultivares. E o Paraná também é um estado que a gente percorre várias vezes, né? Porque nesse primeiro momento mais focado nas áreas que vão dar lugar ao milho segunda safra, então pegamos um pouco do norte e mais o oeste do estado. E a gente tem outras equipes que vão fazer depois mais a região sudoeste, tem uma região que faz mais a região centro e sudeste, que são ciclos totalmente diferentes, né? Que são lavouras, inclusive, que precisam de chuva agora ao longo do mês de fevereiro para encerrar ciclo, né? André, eu acho que você tocou num ponto muito importante. Chuva em fevereiro, acho que ela vai ser importante ali para confirmar várias coisas nessa safra, né? Inclusive as estimativas que a gente trabalha, e é de norte a sul do Brasil, né? Essas chuvas são essenciais para que a gente tenha bons números de safra, né? Bons rendimentos dessas lavouras. Acredito, né, Gil? Uma provocação para o Gil aqui. As lavouras precoces, tanto no Paraná quanto no Mato Grosso, ela tem sido sinônimos de sucesso, mas ela não pode ter um clima adverso, né? Quando a gente vê um clima adverso, é a que mais sofre. É a que mais sofre. Exatamente. Acho que esse é o ponto dessa safra. Agora, um ponto que eu até não falei do Mato Grosso, a gente acabou não discutindo, mas que eu queria aproveitar aqui para perguntar, foi a questão de pragas e doenças, né? De uma maneira geral, quando a gente tem um clima mais seco, é a praga que acaba tomando conta. Como é que foi esse cenário, Valmir? André, as lavouras, elas estão, na sua maioria, bem limpas em relação a daninhas. Acho bem surpreso, assim, as lavouras bem limpas. No Mato Grosso, bem limpas. A gente viu alguns vídeos do Vinícius ao longo do Paraná com bastante vulva, com bastante picão, né? Mas no Mato Grosso elas estão bem limpas com relação a daninhas. Mas praga tem bastante coisa. O produtor vai ter que ficar bem atento. Que a nossa aposta é que essas variedades tardias elas recuperem em parte as perdas. Mas ela vai precisar de chuva para encher grão, vai precisar de um bom peso de grão e um bom manejo, principalmente das pragas e doenças. Muita mosca branca, muito percevejo e bastante manchas foliares. Isso vale para tanto médio norte quanto para o oeste do Mato Grosso? Para as duas regiões, André. E como é que tem se caracterizado aí o Paraná?
O Paraná também não é diferente, assim, bastante pragas, bastante doenças de final de ciclo. Precisa desse controle, principalmente nas regiões que você comentou, que nós vamos passar em fevereiro, que nós vamos passar em março, né, que está no desenvolvimento, que estão sendo desenvolvidas nesse momento. Acho que nós temos um agravante só no Paraná e na região sul como um todo, que é a antecipação da presença da ferrugem. Esse ano, como nós tivemos um plantio abaixo de chuva, né? Então a gente já percebe a presença dos esporos no Paraná, não só na região oeste, mas quando a gente for para as outras regiões também, é importante o produtor ficar atento a esse manejo. Principalmente se a gente vê e dentro das expectativas de um fevereiro e março com bastante chuva, né? Continuar chuvoso, exato. Então, eu aproveito esse gancho aqui das chuvas de fevereiro e até mesmo de março, né? Para a gente trazer uma outra discussão aqui que diz respeito a como a gente vem fazendo as nossas estimativas, né? Porque, como você falou, hoje para a gente finalizar uma safra, seja lá de 153 milhões, que é o que a gente tem estimado, a gente depende ainda de muita chuva. Pelo menos do comportamento do clima ao longo do mês de janeiro e fevereiro, eu diria, né? Março vamos estar consolidando, mas talvez até março pensando em termos de colheita. E isso vale principalmente quando a gente olha para as regiões mais tardias. A gente está falando do Paraná, estamos falando de Santa Catarina, estamos falando do Rio Grande do Sul, estamos falando aí todo o norte e nordeste do Brasil, que também tem um perfil muito mais tardio. E quando a gente fala em 153,8, que é a nossa estimativa atual, a gente considera um comportamento de clima daqui para frente normal. Então a gente não está fazendo aqui uma previsão de que não vai chover, ou vai chover demais, ou vai ter problema disso, daquilo, daqui para frente, porque eu acho que também não é o nosso trabalho aqui não, ficar tentando adivinhar o que vai acontecer em clima, né? Então acho que isso é uma coisa importante. E talvez esteja aí uma das razões pelas quais a gente tem tanta diferença em termos de números que estão sendo colocados no mercado. Como eu falei no começo lá, tem número para tudo que é gosto em termos de estimativa. Agora, acho que vale a pena a gente também, talvez, trazer aqui para quem está nos assistindo alguma das razões. E eu acho que da primeira delas, que eu acho que é importante de trabalhar, é a questão de área, né, Valmir? Área de plantio. A gente tem muitas divergências na área de plantio. A base, né, o ponto de partida é a área. Nós trabalhamos com 1,3 milhão de hectares a mais que o ano passado. Estão falando de 45,7 milhões de hectares, né? Exato. E se a gente olhar algumas dessas estimativas que você comentou, o pessoal trabalha com 200 mil hectares de aumento. Só aí a gente já fala em quase 5 milhões, né, de diferença. Lembrando que esse 1,3, né, a gente tem uma boa migração da área de milho verão, pelo menos talvez uns 500 mil hectares aí que migraram de milho verão para soja. O restante, crescimento de área, que a gente fala que é um crescimento que já estava contratado, né? Gente que já arrendou a área há tempo, já tinha aberto as áreas de pastagem, né? Trabalhado em cima de área de pastagem, então acabou plantando. E se a gente fazer uma continha básica aqui, né? 1,3 milhão de hectares, fazer uma produtividade média aí de 60 sacos, estamos falando de quase 5 milhões de toneladas a mais que a gente acaba incrementando em termos de potencial, né? Perfeito, André, é exatamente isso. E eu acho que um outro ponto interessante também é quando a gente fala sobre safra passada. Nós aqui na Agroconsult trabalhamos com a safra anterior de 159,7 milhões de toneladas. Vocês veem em relação até mesmo o número oficial, é um número maior. O Conab hoje trabalha com torno de 155, porque a gente vê que teve mais soja. Caso contrário, a gente não conseguiria fechar o nosso balanço de oferta e demanda, considerando o que a gente consumiu, quanto que a gente exportou. Então, acho que aí tem dois primeiros fatores, né? Quanto que a gente parte em termos da safra passada, em termos de volume, que a gente está falando de 159,7. O segundo é a questão de área, que a gente está trabalhando também para essa próxima safra. E o terceiro eu fecharia então com essa questão de como a gente vê, como a gente faz nossas estimativas. É baseado no que a gente tem até então, até agora. Pode mudar o número? Certamente, deve mudar, né? Isso vai depender muito do comportamento do clima e também da validação do que a gente está levantando. Não dá para dizer aqui que a gente sempre vai acertar, vamos ter os nossos erros também, vamos estar sempre dirimindo os maiores esforços para não errar, mas daí é importante estar no campo. Você fazer a avaliação de safra sem estar no campo esse ano é muito difícil mesmo.
Então é importante estar no campo aí e entender as características de cada uma das regiões no momento certo. Tanto é que não adianta a gente ir para o Rio Grande do Sul agora. Temos que ir para o Rio Grande do Sul mais para frente, quando a gente tiver uma definição um pouco maior das condições. Que, por sinal, pode ser um estado que vai impressionar, né, Valmir? Sem dúvida, André. Se o Rio Grande do Sul tiver boas chuvas em março, a gente pode ter surpresas muito positivas para o estado. Acho que um outro item, André, muito importante, peso de grão. A gente já falou bastante sobre o peso de grão e eu acredito que ele vai ser a peça-chave do número final da safra. Com boas chuvas, a gente vai ter um peso de grão. Faltando chuva, é outro peso, é outra lavoura. E uma coisa que chama atenção, a gente via lavouras que ela tem um bom porte, você vê de fora. Mesmo lavouras que estão em desenvolvimento, está em R6 ainda, tem porte normal. Quando você vai contar, ela tem baixo grãos, ela tem baixo peso. Então, assim, estar a campo, fazer as medições é importantíssimo para tirar boas conclusões. Muito bem, vamos falar então da programação da semana que vem. Essa semana não tem nenhuma equipe em campo, né? A gente volta para a semana que vem para campo com mais 2 equipes? Com mais 2 equipes. Ambas fazendo o sudeste do Mato Grosso, a outra complementa o sudeste do Mato Grosso e finaliza com o sudoeste do Goiás. Muito bem, mas semana que vem a gente volta aqui para falar um pouquinho mais sobre safra. Queria de antemão então agradecer aí a participação de vocês. Valmir, obrigado aí. Sei que você está meio corado aí do sol aí do Mato Grosso, mas obrigado pela tua participação. Gil, acho que daqui a pouco também sei que vai para o campo, né? Vai ter muita história para contar. Sem dúvida, né? Nós que agradecemos a oportunidade. Valeu, pessoal, e até uma próxima.